Boa noite, telespectador, boa noite, telespectadora. Está no ar o TV Com Debate. Hoje nós vamos discutir mais uma vez, infelizmente, os estragos que as ressacas ou que a ressaca traz à nossa cidade, e não só a parte mais carente, mas também a orla da praia, toda a ilha de São Vicente, na qual Santos está, é atingida sempre que existe algum fenômeno meteorológico, e parece que as coisas vão continuar acontecendo e o poder público vai ficar, como todos nós, olhando a força da natureza e não vai propor, em pleno século XXI, alguma alternativa, pelo menos para minimizar os impactos que essas ressacas vêm causando na nossa cidade. Antes de eu apresentar meus convidados, nosso formato acessível, eu estou aqui no estúdio número 1 da TV Com, meu nome é Guto Brito, eu sou apresentador do TV Com Debate. Hoje nós recebemos o professor especialista em logística portuária, entre outras atribuições, e ex-candidato a prefeito de Santos, Hélio Alite, pelo PRTB. PRTB, Guto. Boa noite, Hélio. Muito obrigado pela presença. Mais uma vez, fico com muita alegria estar aqui com vocês. Eu sinto muito honrado de ter sido convidado. Hélio Alite está com um costume azul marinho ou preto? Preto. Preto? Azul marinho. Azul marinho, me enganou aqui a cor. Azul marinho, gravata vermelha. Muito bem alinhado, inclusive. João Vilela, nosso segundo convidado, nosso comentarista. Boa noite, João. Muito obrigado pela presença. Boa noite, Guto. Boa noite, Hélio. Boa noite a todos. João Vilela está hoje casual. Está de calça jeans e camisa xadrez azul. Senhores, hoje, quarta-feira, né? A gente ainda está contabilizando os prejuízos da ressaca de domingo. Inclusive, essas ressacas só atacam no fim de semana. Ainda bem, né? Menos ruim, né? Se atacasse durante a semana, dia útil. Mas a pergunta que fica, senhores, é como e por que esse tipo de problema ainda causa transtornos, trava a cidade, deixa a população, em alguns momentos, sem ter para onde correr, literalmente, sem ter o que fazer. Boa noite, Hélio Alite. Boa noite. Boa noite, Vilela. Bom, ressaca no final de semana, ela é parecida com aquela que quando a gente bebe muito, aí no dia seguinte a gente tem a ressaca. E a gente está aprendendo que qualquer tipo de ressaca está virando uma palavra maldita, né? A gente começa a associar também com as bebedeiras, né? Que as pessoas normalmente têm. E hoje, basicamente, a gente está nesse rescaldo, né? Nesse trabalho de limpeza, procurando cada vez entender. E como é que a gente pode, no século XXI, em 2016, tentar entender um fenômeno que acontece desde o início do descobrimento do Brasil, ou pelo menos desde o descobrimento do Brasil, é que ele é registrado. Nós tivemos a Vila de São Vicente, que até alguns escritores dizem que foi um tsunami, mas na realidade foi uma grande ressaca, e eles não estavam preparados, mas isso no século XVII. Nós estamos no século XXI. E é preciso se encontrar respostas com relação a isso. E a causa não é uma só. Ela não pode ser somente acreditada na questão climática, o clima do globo, o aquecimento global, a elevação do nível dos mares. Não é somente isso. Nós temos uma parcela de culpa muito grande com relação à ocupação urbana, com relação ao trabalho de dragagem e com relação ao próprio método que nós utilizamos para ocupar a praia, chegando cada vez, os edifícios chegando mais perto da área de marinha. Então isso definitivamente agora está sendo cobrado pela natureza. É isso que a gente gostaria de falar e trazer principalmente a solução para o problema que no mundo todo já existe. E é inacreditável, mais inacreditável que a gente ter, Vilela e Guto, a gente ter a questão da dragagem, é a gente não enxergar que existem soluções para cidades com configurações geográficas parecidas com Santos, e elas são simplesmente ignoradas. Eu vejo as pessoas colocando, não, mas a Holanda está abaixo do nível do mar, a Bélgica, eles têm soluções, a Inglaterra tem problema com ressaca. Guto e Vilela, no mundo todo, ressaca é sinônimo de a energia de maremotriz número 1, ela tem solução sim. A solução, aliás, é preciso que se diga que é uma grande solução de engenharia onerosa, custosa e que exige muitos estudos preliminares para não se cometer erros para o futuro. E a gente vai detalhar isso para vocês. A gente pode acabar com o lado de lá, da margem esquerda, a gente pode interferir grandemente, por exemplo, em Santa Cruz dos Navegantes, principalmente na Praia do Góis, caso esse conjunto de obras que a gente vai discutir hoje não seja corretamente bem estudado, corretamente bem aplicado, soluções de engenharia existem. Como eu falei para vocês, no mundo todo, a ressaca é um sinônimo de geração de energia. Eles utilizam a força da maré, utilizam a força do mar, das ondas, para gerar energia. Aqui a gente, infelizmente, a gente investe em reforma de mureta. E
E gera, aqui a energia, essa energia só gera prejuízo, né? Não é aproveitada inteligentemente. Ela deixou de ser um espetáculo bonito, ela deixou de ser um espetáculo para turista ver, porque isso aí antes a gente levava de boa. Verdade. Não é? E hoje ele é uma grande dor de cabeça. A municipalidade, e a gente pode citar até a autoridade portuária, porque existe essa polêmica com relação ao impacto da dragagem, sim, e a gente pode dizer por que é verdade isso, mas hoje as pessoas, quem deveria ter, com toda a ciência que nós temos, nós não temos uma resposta com relação ao porquê que está acontecendo e como é que nós vamos sair disso. Elas existem, as soluções existem. João Vilela, como e por quê? Não, sem dúvida. Você viu as imagens? Você estava Claro. aqui em Santos ontem? Sim, estava. No domingo? Tava. E o que é assustador, Guto, é que é o seguinte, soluções, claro que existem, eu nem vejo que sejam tão complexas as soluções assim, realmente tem que reduzir a energia. Então, você tem um quebra-mar, tem uma série de formas de você reduzir essa energia que é usada no mundo inteiro, e nós não somos nenhum país tão... E tem países muito mais complicados que o nosso. Quando tem maremoto perto, a onda chega com uma velocidade muito maior e muito mais forte. A gente está vendo as imagens aí do Canal 3. Então, mas isso que nós temos aqui é um fenômeno tropical, praticamente. Isso lembra aquelas imagens do tsunami. Sem dúvida. Mas, a maré invadindo. Vai acontecer certas coisas? Vão acontecer sem problema nenhum. Mas eu vejo, por exemplo, Zona Noroeste. Zona Noroeste é um tipo de resposta que nós temos que dar. Porque lá a água sobe, ela transborda. Porque os canais não têm realmente um piscinão. No final da Juscelino de Mello, eram para estar secos os canais durante toda a época. Quando chovesse, iria para esse piscinão e voltaria para o mar através de uma bomba com um sistema que dá para fazer sem grandes dores de cabeça. É coisa antiga, é coisa que tem 60, 70 anos, já se fazia isso em qualquer lugar do mundo sem grandes problemas de engenharia. É que nós temos uma dificuldade tão grande de fazer certas coisas que é incrível. Eu levei um susto com a mureta. Nós falamos de mureta? A mureta? Porque ela caiu e ela não quebrou. Ela soltou. Inteira, né? Inteira. A peça inteira. Ou seja, aquilo lá estava apenas encostado com uma argamassa. Aquilo ali é pronto para cair e quebrar de novo. Porque você coloca... É pegadinha. Você não coloca ali uma armação de aço, já que ali sofre um impacto forte de ondas. Quem não sabe? Impressionante. Não precisa ser engenheiro para saber disso, né? A fonte da Conselheiro Neves. Não, vai acontecer da maré, uma coisa ou outra, você não vai conseguir segurar. Mas eu não sei a opinião de vocês, mas está cada vez mais forte, mais intenso. Eu acho que é cíclico. Você já tinha visto? Já. Eu não sou nenhum garoto. Eu morei na ponta da praia, em frente ali pro aquário. Mas ali a ponta da praia é uma coisa. Aí é Conselheiro Neves, mas acontecia no Canal 1, aconteceu sempre. Eu nunca vi com essa intensidade, com essa força. Eu cansei de pegar no Canal 1 entrando a água ali por dentro. Chegar até a Praça da Independência, já aconteceu. Da Praça da Independência. Há relatos antigos, bem antigos, que chegou a água aonde hoje é o Extra, ali na Francisco Glicério. Que a água chegava até ali. A maré normal, dizem, vinha até Epitácio. Sim, que foram, como você falou, o Hélio Alite, construindo. Tanto é que a Preamar, que dá o famoso Laudeme, que não é Laudeme, é Efiteuse, que é a Preamar da maré alta, vai ver onde que dá. É só pegar 1882, se não me engano, que é a data da lei, que você vai ver onde dá cada Preamar, que vai dar, que é a média das marés altas. Então você pega certos lugares que é bem longe. Agora, o que me assusta? Primeiro, Zona Noroeste. É um descaso muito grande, sempre. É chuva, é maré alta, o que aconteça ali, isso não é desse governo, não é do governo anterior, isso vem de décadas e mais décadas, de uma forma completamente irresponsável. Bueiros completamente assoreados. Eu digo, fui ontem na igreja da Pompeia, estava completando 90 anos, ali naquele bueiro tudo arrumadinho, o jardim, a Praça Benito Calixto ali muito bem organizada, o bueiro completamente assoreado, ou seja, chovesse ali ia dar problema. Você pega qualquer bueiro hoje em Santos, você vai olhando, Tolentino Filgueiros com a Ana Costa, sempre está assoreado. Isso todos eles. Você pega ali na própria fonte ali, na Praça das Bandeiras, ali no final da Ana Costa, sempre estão assoreados. Mas assoreados você não consegue colocar um copo de água. Então um bueiro que você não consegue colocar um copo de água tem algum problema. Mas me assustou a mureta, porque se é um lugar para receber impacto forte, e teve uma reconstrução agora, que custou meio milhão. Meio milhão, né? Meio milhão, porque alegaram que ia ter que fazer também, como houve daquela vez, vão colocar umas pedras para proteger. Houve um reforço, ia ter que ser um reforço muito grande. Bom, teve até aquela discussão se valia isso, se não valia. Teve uma construtora aqui de Santos que falou que fazia por R$60 mil. Sim. Teve uma discussão nessa questão. Mas o que eu vi é que soltar aquele símbolo de Santos, aquele Art Deco, que é aquele
quadrado com um círculo no meio, que é o nosso símbolo, nossa cidade, soltou inteiro. Mas cadê o aço dali? Não tem. Então, não assim, estava fixado. Não estava fixado. Uma argamassa ali, na realidade, não precisa ter onda, podia ter um chute que caía. Até, de repente, uma pessoa se... Sim. Estava muito frágil, muito frágil. Olhando, talvez, tanto que saiu inteiro, sem estragar, sem arrebentar. Quando tem um negócio de onda, ele torce, ele retorce, ele arrebenta. Ele recebe o impacto. E vai arrebentando tudo. Agora, eu acho que a maré subir vai acontecer. Isso é um fenômeno natural, nós estamos numa orla de praia, tudo mais. Aconteceu no Rio de Janeiro também, de várias formas. Vai acontecer. Agora, tem coisa que dá para minimizar. E o que eu não vejo é essa engenharia. A gente estava falando antes de começar o programa aqui com o Hélio, que conhece bem a Holanda, né, Hélio? É assustador o que você vê nos outros países de obras de engenharia que não são tão caras quanto as nossas, porque nós somos, o projeto é caro, né? Sim. Daí não sai nunca o negócio. O projeto é mais caro que a obra. Essa ponte Santos-Guarujá ou o túnel Santos-Guarujá já teve 2 projetos executivos em 3 lugares diferentes, ou seja, já são uns 4 ou 5 projetos pelo menos que nós pagamos, fortunas. Eu já vi maquete eletrônica, já vi. O último custou 50 milhões. Pois é. 50 milhões, Hélio, para não sair nada, eu faço. Eu faço por 5. Aliás, eu faço por 1 milhão. Se não é para sair, qualquer coisa, papel aceita qualquer coisa. Falando em criatividade versus custo, não seria, por exemplo, se pensar em fazer um piscinão embaixo dos jardins da praia? Uma área de drenagem para num momento crítico como esse. Não consegue nem deixar a drenagem do canal. Essa água e aí ser interligada com os canais, por exemplo, para os canais também drenarem. Eu acho que na praia não tem muito mais o que fazer. Nós temos uma distância grande. Ó, o Heinz aí, ó, então, impressionante. Ó. As imagens são impressionantes. Mas eu vejo desse assim, jeito na praia. Eu achei que era margens do Düsseldorf, na Alemanha. Porque nós podemos chamar de Nova Veneza. É verdade. Lá em Düsseldorf tem um boteco igual esse, de chique, bacana. Assim, com esse mas a subida, você vê Veneza. Veneza não consegue resolver e continua tendo a subida da água, porque também tem o mesmo problema que o nosso. Vai acontecer em certos lugares. Mas em Veneza... Nova Orleans acontece, vários lugares dos Estados Unidos acontecem. Mais ou menos, né? Veneza construiu um gigantesco quebra-mar com uma série de comportas, né, para realmente minimizar esse efeito. Mas evitar totalmente ali vai ser difícil, pelo tipo pelo traçado da cidade. Mas né? pelas intervenções que eles já fizeram, se conseguiu adiar muito. Sim. Aí, ó, você pediu, aí está inteira, a peça inteira. 2, aliás, aí, 2. Como é que sai inteiro assim? Eu não consigo entender. Aí, várias ali no fundo. Quem deve gostar muito da ressaca são as empreiteiras, porque afinal de contas eu quero lembrar que o nosso deck do pescador não completou a maioridade, tadinho, ele não completou 18 anos, ele morreu antes. Já estava previsto isso. Quando construíram aquele negócio, a gente percebia a fragilidade da obra. Sequer tiveram o trabalho de ir ali em Mongaguá verificar a plataforma de pesca gigantesca. Como é que era? Plataforma de pescas com as suas estruturas trançadas, como se constrói um porto. E construir uma estrutura muito frágil. O deck do pescador nasceu para acabar onde ele acabou hoje. Agora, desde a sua inauguração, foram obras, pelo menos 2 obras por ano. Não sei se vocês têm essa informação. Está no famoso portal lá da transparência, que eu costumo chamar o portal da transparência, operação comboio da Ecovias, porque você consegue chegar aos números, mas não consegue entender por que teve 2 reformas no deck do pescador no ano de 2012, se não me falha a memória. Mas foi por isso, teve a primeira ressaca aí, licitação, dinheirão, reforma. Aí vem a última ressaca, não é? Que isso é hiper previsível. E aí causa o mesmo dano e aí volta a fazer a ressaca. Me assusta a falta de limpeza dos lugares, canais, por exemplo, que é um sistema muito bem construído, tanto é que é secular. E nós temos que lembrar que os canais foram feitos, a maioria deles pelo menos, para ser navegável. Você consegue imaginar hoje, esquece a altura das pontes que foram construídas depois, que talvez não batam uma coisa com a outra, mas você consegue enxergar hoje algo navegando por qualquer canal de tão assoreado que está? Porque ele era feito para navegar, mas ele limpo, né? Hoje você tem ilhas no meio do caminho altas ali. Eu me lembro de uma foto histórica que está no Museu da Imagem. No FANS. Na Fundação Arquivo e Memória de Santos. Arquivo e Memória de Santos. Linda de morrer, que era um barqueiro saindo da bacia linda bacia do mercado e subindo
pelo canal da Campos Melo. Sim. Uma imagem linda, existem várias imagens. Inclusive tem escada nos canais. Exatamente. Era para você descer e pegar Pra o você barco. tomar o barco numa condição. Tivemos a nossa fase de Amsterdã É verdade. e jogamos tudo isso fora. Agora, pior que a ressaca, Vilela e Guto, é a gente saber que a ressaca hoje, a gente está vendo as imagens, ela está causando danos materiais. Graças a Deus, só danos materiais. Porém, lá atrás, na zona noroeste, do outro lado da cidade esquecida, não são danos materiais. Por conta da insalubridade, da falta de saneamento e das marés sucessivas, as pessoas estão condenadas à morte por conta de várias endemias que surgem a partir dessa situação degradada que a nossa ilha foi colocada. Perfeito. Nós estamos judiando muito na nossa ilha. É inacreditável que a gente tenha o Santos e o lado de São Vicente. É triste o que está acontecendo lá. Eu tive um evento no final de semana na cidade náutica. Eu fiquei... Para chegar foi muito difícil, em primeiro lugar. Foi quase impossível chegar. Eu cheguei no evento 1 hora depois. Por conta do alagamento. Alagamento, sujeira, buraco. São Vicente está... Aquela Capitão Luiz Ornô, Capitão Luiz Pimenta, que é aquela que vai dali do Guaçu, depois do segundo BC na Nossa Senhora de Fátima, ali que se você Ali é Antônio Emerick. ali é Antônio Emerick, que vai até a Imigrantes, aquela avenida. Eu peguei agora quinta-feira passada e voltei por ali. Você foi corajoso. Você foi corajoso, É Vilela. assustador. Foi bombardeado. E não adianta a gente pensar que a gente vai ter uma Santos em ordem, que também não está tão em ordem assim, e uma São Vicente não em ordem, que o Hélio acabou de colocar. Essas epidemias que pegam, é isso que lotam os hospitais. Nós temos que evitar que as pessoas cheguem até o hospital. O hospital é a última refúgio da pessoa. Nós temos que ter a prevenção para que não ocorra que a pessoa tenha que ir no hospital. E essa insalubridade, essa falta de saneamento básico, é que causa isso tudo. Grande parte das nossas doenças, eu diria que 80% do que chega hoje no hospital é decorrente da falta de salubridade, ou de trânsito ruim, ou de buracos errados, ou de alguma coisa que poderia ser evitada. Ou seja, 80% pode ser evitado, os hospitais ficariam vazios. Mas não há dinheiro suficiente para os hospitais. Para você ter uma ideia, a gente falando de Zona Noroeste, que está abandonada há muitas anos. Não sei se um dia não foi abandonada. O hospital da Zona Noroeste tem 3 elevadores. Os 3 estão quebrados. Mas não estão quebrados essa semana. Os 3? Estão quebrados desde junho de 2015. Bom, fizeram aniversário então já. Ou seja, o Hélio foi candidato a prefeito agora. Né? Você saiu agora de uma campanha, eleição. Como é que pode você deixar mais de ano 3 elevadores quebrados em um hospital? Simultaneamente? Tava assim? O que se alega é que falta peça, que falta licitação. Essa coisa que o Hélio está falando agora da licitação, e aí a coisa vira uma loucura. Então você teve um sistema de macrodrenagem da Zona Noroeste com dinheiro vindo do Banco Mundial em grande quantidade, investiram uma fortuna, o Banco Mundial cortou, ninguém explica por quê, porque ele está vendo alguma coisa errada. Você faz um contra o Banco Mundial, ele honra o que ele está fazendo. E não melhorou, honra, mas ele também cobra a contrapartida. Sim, nada claro, mais justo, nada né? mais justo. Tá mas dinheiro. melhorou alguma coisa? Esse dinheiro todo que foi colocado aqui? Eu vejo nem 1 milímetro. Se bobear, piorou. Nossa entrada da cidade continua alagando nos dias de chuva. Nossa Zona Noroeste continua totalmente interditada. As pessoas que moram lá para ir trabalhar, para fazer suas coisas, para essa questão das epidemias, continuam sofrendo todos os dias. Eu só perguntava quem mora lá. Então, e o prefeito foi reeleito com 77%. Mas não é essa a questão, Guto, porque você... Mas eu acho que, por não exemplo, é essa a questão. O pessoal da Zona Noroeste deveria repensar o foco, então. Hélio, você chega numa campanha política, você colocou seu nome à disposição. É a mesma coisa que você tem numa corrida de carro, você tem, todos os pilotos são bons. Vamos considerar que todos os pilotos são bons. Mas você coloca um com uma Ferrari, outro com uma BMW, outra com um carro possante, mas tal, e aí o outro vai indo e até dá um Monza 2.0. E aí chega no último lá e dá um Fusca velho com o motor falhando. E fala, corram igual. Não dá. Não, mas senhores, a receita, tem televisão, tudo mais. 4 anos. Mas aí a gente tem que fazer aqui a análise da população. Dá para correr igual ou não? Não. Você teve o mesmo tempo de tudo? Você não tem nada. Deixa eu só fazer um parênteses. 4 anos, o prefeito Paulo Alexandre foi eleito.
4 anos se passaram. Melhorou alguma coisa? Isso que eu acho que a população da Zona Noroeste tinha que colocar na balança. Porque hoje você vai nas redes sociais, você vê um monte de gente que diz que mora lá reclamando. O prefeito foi reeleito. Então é sinal de que a população, inclusive da Zona Noroeste, aprovou. Mas alguns lugares... o que foi feito nesses 4 anos? Alguns lugares estão bem cuidados em Santos. Nós estamos falando da Zona Noroeste, questão de alagamento. Então, mas daí a população... O que foi feito ali para pelo menos minimizar? Eu respondo. O quê? Eu respondo. Em primeiro lugar, vocês conhecem a cerca do Nordeste. A hora que resolver essa cerca a seca no Nordeste, aquele povo lá, muito bem ele lembrado. vai ter o problema resolvido, mas não é isso que tem que acontecer. Eu diria que o povo tem culpa, mas principalmente, assim como a seca existe a seca no Nordeste, a famosa seca no Nordeste, nós temos a nossa Zona Noroeste. E a nossa Zona Noroeste é uma indústria interminável de votos. Enquanto ela estiver passando por necessidade, ela vai gerar voto. Perfeito. É muito importante. Daqui a 2 anos, não é daqui a 4 não. Daqui a 2 anos, os velhos políticos, os antigos políticos, os novos políticos voltam à Zona Noroeste. Para falar o quê? Que nós vamos salvar a Zona Noroeste. Nós vamos resolver o problema da Zona Noroeste. E vai acontecer a mesmíssima coisa. Daqui a 10 anos, pode ser que eu me candidate de novo, daqui a 4 anos, a prefeito de Santos. Pode ser que daqui a 8 anos eu volte. E daqui a 8 anos, pode deixar gravado? Pode, fica sempre. Vou falar exatamente sobre isso. Não preciso nem gastar com produção. Deixa gravadinho, eu vou estar mais velho. Aí eu boto isso no meu horário político daqui a 8 anos, que é quando eu volto. E aí vai estar dizendo assim, os mesmos problemas, vamos voltar a falar de alagamento, porque lá existe uma indústria. Nós temos os líderes bons e os líderes maus. E são os líderes maus que perpetuam a necessidade para gerar as facilidades. É o que acontece lá. É uma vergonha. Perfeito, Elialite. João, eu só queria fazer esse parênteses. Não, é ótimo. Existem várias realidades, mas acho que a discussão primeira é essa questão da Mas eu vou te falar, Guto, é uma campanha eleitoral, a coisa é muito mal discutida. Sim. Porque nós não temos uma campanha para discutir os problemas. O que nós temos, às vezes, muito tempo para alguns, depende da coligação, depende do partido, depende de quantas cadeiras tem no Congresso Nacional. E aí você tem uma disparidade, você não consegue ter. Aí não é nem convidado, às vezes, para fazer um programa de televisão, num debate. Participar do debate. Como que a pessoa vai colocar, estou me colocando no lugar do Hélio, como que a pessoa vai colocar suas ideias, suas propostas, sem poder veicular no mesmo lugar, no mesmo tempo? Isso realmente dá uma falta de até ânimo para você fazer alguma coisa. Então a primeira coisa que nós temos que ter no Brasil, se tem muitos partidos políticos, vamos reduzir. Se a questão, mas nós temos que ter uma igualdade de condições. Você pode candidatar a prefeito, tem que candidatar com as mesmas condições. Que eu falei daquela questão da corrida de carro, é exatamente isso. Porque senão a gente vai ficar sempre à mercê dos que estão em primeiro lugar. Raramente você consegue uma sobreposição. Nessa eleição agora, foi uma eleição inclusive atípica. Porque você tinha apenas um candidato, que é o prefeito, que concorria e já tinha uma experiência, 4 anos mostrando, mais o tempo que ele foi deputado estadual, e fez um trabalho que a população entendeu que era adequado. Todo mundo reclamava, mas também ninguém achou que foi tão ruim o trabalho. Porque São Vicente é gritante. Não há quem consiga falar, acho que nem o próprio prefeito, se você já foi entrevistar o Billy, fala, tá bom, São Vicente? Ele ia falar, não. Mas é um balanço Duvido que ele fale que tá bom. Da sua administração. Ele ia falar, tá péssimo. Duvido. Eu gostaria de um dia conversar com o Billy. Vamos dar uma boa sugestão. Vamos ver se o prefeito Billy vem aqui ao nosso programa para perguntar para ele. O que aconteceu nesse meio do caminho? Realmente seria o momento dele falar, né? Olha, se você foi... Algo aconteceu muito estranho, porque falta de dinheiro, seu trabalho. Falta de dinheiro, todas as prefeituras têm. Criatividade, nós temos que ter em várias coisas. Copiar o que foi bem feito em outros lugares também. Isso faz parte da administração pública. Ver o que deu certo, copiar, trazer para cá e fazer direito. Administrar a cidade de uma forma mais inteligente. Nós hoje sofremos muito porque nós não temos uma região metropolitana. Isso é algo inadmissível para a primeira região metropolitana do país sem ser capital. Nós temos 20 anos de região metropolitana. Nós não tivemos um avanço sequer. Nós temos agora, saiu recentemente nos jornais, que os hospitais recebem pelo menos 50% de pessoas de fora, que não são de Santos.
Então, realmente, não dá para você manter tudo isso aí. Você vê os hospitais de São Vicente sem a menor condição mínima. Até a mínima condição. O que eu queria saber de vocês é o seguinte. A gente falou de como e por quê. A gente vai entrar no break, mas aí a gente até desenvolve no segundo bloco. Faltou planejamento, então? Essa pergunta é para os dois. Sim, eu acho que nós sofremos endemicamente de falta de planejamento. O Brasil ele acaba sonegando as questões relacionadas a uma visão de futuro. A gente começou a falar sobre isso no início do programa, até traçando, assim, falando um pouquinho da biografia de Saturnino de Brito, é um visionário. E eu não vejo projetos para 2030, nós precisamos fazer projetos para 2030, para 2050. Nós moramos numa ilha definitivamente com uma relação muito intrínseca com o meio ambiente, com as questões climáticas, e a gente nós estamos fora das discussões mundiais com relação a fatores como esse que podem prejudicar cidades litorâneas como a nossa. Sentimos essa falta de planejamento, de discussões, não existe hoje um consenso com relação aos problemas que temos, e continuamos praticando os mesmos hábitos. A gente não vai só criticar o governante, não, o povo é muito responsável com relação a tudo que se jogam dentro dos canais. O João falou da boca de lobo. Não é verdade? Também tem lixo, vai lixo. E é muito lixo, é muito entulho. Em São Vicente tem muito entulho jogado dentro de canal. E o resultado disso a natureza cobra. Mas definitivamente nós temos um problema seríssimo com o planejamento. As gestões, elas são pensadas para os 4 anos em que o mandato durar. Essa é possíveis mais 4 com a reeleição. Exatamente. Então não se faz projeto no Brasil para a longevidade. E você falou de lixo, você falou de planejamento. O nosso sítio das Neves termina ano que vem a sua lotação. E eles não sabem o que fazer com eles isso. Já estão lá nos acréscimos, né? Não tem mais para onde ir. ir. Eu quero ver o que vai acontecer ano que vem. Todas as cidades, exceto uma, depositam lá seu lixo. Quero ver o que vai acontecer. Com essa deixa, TV Com Debate vai fazer um rápido break e nós já voltamos. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A vida é movimento. Onde há movimento, há vida. Porém, nem todos se movimentam da mesma forma. Por isso, a AACD trabalha tanto para que as restrições de movimento não limitem a vida. O movimento faz parte da nossa história. Desenvolvemos técnicas mais avançadas, novos projetos e parcerias para que cada um de nossos pacientes possa viver além das barreiras de sua deficiência. Pesquisamos incansavelmente tanto a cura quanto a prevenção. A reabilitação é nossa especialidade, mas é somente o início de uma longa jornada para a integração das pessoas com deficiência à sociedade. Seguimos lado a lado com nossos pacientes e não medimos esforços para transformar pequenos movimentos em grandes conquistas. Aliamos medicina de ponta, uma equipe altamente competente nas suas especialidades e parceiros comprometidos com a nossa causa. Isso exige dedicação e nos colocamos de corpo e alma em todas as nossas atividades. Trabalho que realizamos com alegria, a mesma alegria sincera que percebemos no sorriso de cada criança atendida pela AACD. Olá! Você gosta de videoclipe? Você, assim como eu, acha que música boa não fica velha? Eu sou o VJ Marco Ferrari e apresento Video Classics, o programa que leva você a uma viagem ao mundo do videoclipe.
Aqui você vê o melhor dos anos 70, 80 e 90. Video Classics. Você assiste aqui na TV com Santos. Espero por você. Ladies and gentlemen, Video Classics. TV Com Debate já está de volta. Hoje, antes de eu voltar ao nosso programa, eu tenho que fazer aqui um anúncio para os meus amigos aqui da Canoa Havaiana. Na próxima quinta-feira, dia 3, vai ter a Noite da Pizza lá no Vasco da Gama. Clube de Regatas Vasco da Gama. R$ 35,00. A Noite da Pizza vai servir para angariar fundos para o pessoal da Canoa Havaiana poder fazer uma viagem e poder competir. Vai ser lá no salão principal. Vai ter música ao vivo com o Giovanni Fornaro, vai ser a Noite da Pizza Dançante. Toda a renda será revertida às nossas equipes, as equipes das Canoas Havaianas, que vão participar de torneios internacionais e nacionais. Então o pessoal aí resolveu fazer a Noite da Pizza para poder ter condição de viajar e defender a nossa cidade, o nosso país lá fora e em competições nacionais. Ok? Vai ser das 19 às 23 horas, dia 3 de novembro, no salão principal do Vasco da Gama. Os convites estão à venda. Você pode acessar a Avenida Vasco da Gama, o endereço do Vasco. R$ 35,00 por pessoa. A Noite da Pizza Dançante. Colaborem, o pessoal da Canoa Havaiana agradece. Senhores, no nosso primeiro bloco, a gente estava falando a respeito da alternativa, de como acontece, falamos da falta de planejamento. Vamos continuar nesse assunto. O que poderemos planejar? Não seria o caso, por exemplo, de Santos, do prefeito de Santos, tomar a iniciativa, juntamente com a Codesp, com até os meios de comunicação da cidade, se criar um fórum para discutir os impactos? Já foi falado isso também, Nós acho que há temos 2 anos, mas há 2 anos também, por conta de uma grande ressaca, o prefeito reuniu... não sei se chegou a criar um comitê, mas não seria, até trazendo experiências do exterior, aproveitando, como você falou, a experiência de quem já passou por isso ou por coisa semelhante, o que possa contribuir para a gente desenvolver aqui pelo menos uma linha de conduta da própria população, como que nós devemos agir, como que o poder público, aliás, eu achei que faltou aí por conta do impacto que isso ocorreu, a presença dos nossos responsáveis pela cidade, indo, não ser de uma forma populista, até porque a eleição já passou, não teria... E ver lá o que está acontecendo, conversar com os técnicos que estão trabalhando ali, naquele caso do desassoreamento do canal, ir até a Zona Noroeste, conversar com as pessoas, dar um apoio ali para quem está precisando. Os próprios comerciantes que têm os quiosques ali na orla, será que vai ser feito algum tipo de mutirão? Houve prejuízo, porque eles devem ter tido mercadoria danificada, molhada, enfim. Vocês não acham que faltou um pouco mais de ação por parte de quem manda na cidade, em momentos como esse, que eu acho que em Nova York, por exemplo, o prefeito no 11 de setembro estava à frente lá de capacete, estava à frente das autoridades, uma participação maior. Sabe por que acontece isso? Porque daqui a 2 meses a gente esqueceu, não vai ter mais ressaca. E aí só vai ter ressaca em junho e a gente vai lembrar. A memória do brasileiro também é curta. Aliás, é uma das críticas ao nosso povo, que nós não tratamos direito a nossa memória histórica. E eu vou falar mais uma coisa, Hélio e Guto. Nossos políticos são muito fracos. E eu vou falar por que são fracos. A gente está falando da questão da saúde. Nós temos 4% aqui na Baixada Santista, 4% da população do estado de São Paulo. E nós recebemos para a saúde 1%. Alguma coisa está errada. A Baixada Santista não é vista com bons olhos, porque nós temos muita fraqueza política. Nós não somos unidos. A grande questão é a união. Você não nota as prefeituras unidas. Tanto faz o que faz uma, não faz a outra. Se uma faz uma drenagem, a outra não faz. Se São Vicente age de uma forma, Santos age de outra, ninguém está ligando para isso. Se Guarujá faz de uma forma, Cubatão faz de outra, ninguém está se ligando para isso. Se Praia Grande melhora alguma coisa ou piora alguma coisa, e tem aí Mongaguá e Peruíbe,
continuam nessa mesma questão? Não, não continuam. Porque, na realidade, nós somos todos desunidos. Os prefeitos não se unem. Porque a briga é política. Mas de políticos são fracos. É o que eu estou falando. 4% da população do Estado e 1% de retorno na área da saúde. Tem alguma coisa errada. Posso dar um exemplo para ilustrar? Por favor. Muito bonitinho, que foi uma boa iniciativa em Santos, a faixa viva. Quando você passa ali do Itararé, é São Vicente. Já não tem mais. Já não tem mais. Então eu estava com o pessoal de fora, do Brasil, evidentemente, e eles gostaram. Quando chegamos em São Vicente, fomos tomar um chopp lá, no Gonzaguinha, aí o holandês esticou o braço e falou, ó, aqui não vale. Ou você vai ser atropelado ou eu vou roubar o teu relógio. Porque aqui não vale. Mas não é a mesma cidade. Aí que nós... Para explicar isso. Para explicar isso, não é? Que aquilo que é adotado, uma boa iniciativa adotada do lado de lá, por que não vale para cá? Como que ficou a cabeça do seu amigo holandês? Pirou. Teve que tomar um chopp para... Ele adorou São Vicente, porque quando nós entramos em São Vicente, os semáforos de São Vicente são parecidos com o da Fórmula 1. A única coisa que é parecida com a Fórmula 1, não é? A qualidade da Fórmula 1 é os semáforos. Que é as luzezinhas vão apagando, né? Eles adoraram isso. Mas mudou já alguns. Já mudaram. Estão queimados. Não, ele apaga de uma vez só e acende de uma vez só. Apaga de uma vez só, porque ou está queimado ou deu curto-circuito, já acabou tudo. Ainda bem que foi um ano atrás. Então você percebe que essa parte de regionalização não rola. Não. O próprio VLT, que está ligando hoje o destruído ao que não está acabado, ele podia chegar tranquilamente a Itariri, Pedro Toledo e Juquiá, que são de outra região administrativa, do Ribeira. Porém, a gente lembra do saudoso, aquele trem. O trilho é o mesmo, né? É o trilho é o mesmo. Deveria ser. É uma solução definitiva, integrada, não é verdade? Então, é uma solução, uma meia solução, que continua privilegiando o modal rodoviário, para não dizer que é a indústria do ônibus, não é verdade? Que não resolve o problema do povo. E isso você vai encontrar e você vai multiplicar em várias ações de governo de várias cidades. Eles fazem... Para que existe o Condés A gente vai fazer, mas... Exatamente. E o que é pior, é que já houve essa integração há 100 anos atrás. Já existia, né? Há 100 anos atrás era mais integrado do que é hoje. O bonde que atendia São Vicente atendia a Santos. Ao sistema de esgoto que atendia a Santos, atendia a São Vicente e era expulso em Praia Grande, que também pertencia a São Vicente. Havia uma maior integração entre as regiões. Eu acho até que a fraqueza, vocês estavam falando de falta de representatividade, de qualidades políticos, eu tenho comigo aqui que Santos poderia ser hoje como é o Rio de Janeiro. Guarujá ainda ser Santos. Deveria. São Isso foi uma ainda perda irreparável. Praia Grande. Por que não se manteve isso? Por falta justamente dessa integração. Falta do túnel Santos-Guarujá, uma integração maior com São Vicente. Eu acho que era tudo a mesma coisa. Eles foi se fracionando por conta do esquecimento que o poder áreas central de Santos, no caso, na época, tinha para com essas regiões periféricas. E não duvide que um dia a Zona Noroeste queira sair de Santos. Então, hoje a gente tem Guarujá... Só não saiu porque ainda não tem um comércio tão forte. Sim. Tem um comércio bom, mas não tem um comércio tão forte. Que possa manter ali e não tem uma área tão grande. Mas se a Zona Noroeste se associar à área continental, aí... mas a área continental é uma briga por causa da questão ambiental, né? Mas aí você imagina um município... Mas não tem força mesmo porque tem muito pouca gente. E a gente já sinalizou... Zona Noroeste... nós já demos o nosso sinal de como é que nós vamos urbanizar a área continental, que é a pior. Monte Cabrão tem um cemitério do automóvel. Sítio das Neves tem o aterro sanitário. O aterro sanitário. Essas vão ser as atividades fins... Eu já fui chamado a atenção de chamar de lixão. Não, o aterro sanitário. Para mim é a mesma coisa que lixão. Vão ser as atividades fins da nossa área continental. Exatamente. Então o sinal está dado. Absolutamente desastroso o que a gente pode fazer com o Santos Continental, com o São Vicente Continental. É muito preocupante isso, me preocupa muito. Na realidade, até isso tem que entrar no planejamento. Não se mexer nos próximos anos, ou nunca se mexer, porque por conta do modelo de ocupação que nós já instalamos. Já começou esse processo de instalação. Olha o que nós fizemos com a Ilha de Ana. Foi autorizado uma obra de um terminal que hoje, o dono dele, né, o Debrecht, né, enfim, foi autorizado a toque de caixa, embora eles aleguem que ficaram 8 anos pedindo licenciamento ambiental, mas foi autorizado um terminal portuário de frente ali, né, à Ilha de Ana, quando você teria outras áreas, áreas que poderiam ser revitalizadas para virar um terminal de container. Então, está dado o recado com relação ao que pode ser o desastre
da nossa ocupação, da ocupação humana em Santos Continental, em São Vicente Continental. Tá dado o recado. E o último capítulo desse desmembramento das cidades, das áreas que compõem o Santos foi Bertioga, que também por abandono resolveram e cresceu muito mais. emancipar. E hoje é o que saíram, cresce. Exatamente. Você vê, Praia Grande em relação a São Vicente. O que Praia Grande é hoje e o que seria se fosse ligado a São Vicente. Praia Grande conseguiu, com recursos difíceis também. Todo mundo tem dificuldade de recursos aqui no litoral. Na Praia Grande não tem nenhuma grande indústria, não tem nada que leve, não tem porto na Praia Grande, não tem nada que entre dinheiro em quantidade. Muito pelo contrário, a cidade tem uma situação difícil, mas melhorou muito em relação a São Vicente, que era um bairro de São Vicente. Vilela, mas aí vai eu rendo uma homenagem, embora não o conheça, só de eventos, a figura do prefeito Mourão, pois é, como uma pessoa visionária e pragmática. É o prefeito mais elogiado aqui no Sim. TV Com Debate. Sem nunca ter vindo aqui, não conheço também pessoalmente o prefeito Mourão, é o prefeito mais elogiado. Ele é pragmático, ele é um visionário, ele enxerga longe, ele é um cara urbanista, é um cara que tem corajoso, não é? E deve ter lá os desafetos, as pessoas que não votam não gostam do estilo dele, enfim. Porém, ele sim, você tem uma outra Praia Grande. Nós somos todos aqui, somos da época em que a Praia Grande era a Disneylândia dos farofeiros. Era a praia, só a praia, exatamente, né? Um areião era uma desolação, uma sujeira. O forte, o canto do forte ali um pouco desenvolvidos. Era a única coisa. E ela se transformou. Ela avançou, ela passou São Vicente, e detalhe, né? Diziam que se construísse uma nova ponte, que hoje é a ponte Esmeralda Tarquínio, era só a ponte Pêncio, pelo menos para ligar essa parte daqui para lá, diziam que se construíssem uma outra ponte, que a situação dos farofeiros pioraria. Muito pelo contrário, depois dessa obra, ela entra num bom de desenvolvimento muito grande, e que deveria ser exemplo da cidade de São Vicente, que está do lado. Até o trânsito, olha aí de novo o trânsito, né? Você vem da Praia Grande sem interferência, você vai daqui até a Curva do Oeste, tá? Você vai até Manguaguá, sem ter cruzamentos rodoviários. Que antes tinham, né? E uma obra da prefeitura. Uma obra da prefeitura, uma obra visionária. Numa estrada, né? Não, a Praia Grande é um grande exemplo embaixo, do que tem que ser feito. as passagens de nível, aliás. A Praia Grande, falta muita coisa? Falta muita coisa. Eu conheço Praia Grande, eu sei que das dificuldades de certos lugares que tem. Mas o avanço que teve nessas últimas 3 décadas... Tá melhor que São Vicente, não tá? Mas isso qualquer pessoa, se você perguntar ao prefeito de São Vicente, vai falar que tá também. O grande problema de Praia Grande é a segurança. Como de toda a região. Toda a região. Mais pontualmente Santos um pouco menos, Praia Grande tem uma situação difícil por vários aspectos, mas agora, eu vou te falar, São Vicente era para ser hoje uma das melhores cidades da Baixada Santista, com toda certeza. Há um desmazelo muito grande, há uma irresponsabilidade da Câmara de Vereadores e dos prefeitos que por lá passaram. E da população também. Porque vota nas mesmas pessoas. Sim, perfeito. Sabe, continuam votando, também não tem opção. Aqui aconteceu em Santos, perguntou por que o prefeito foi eleito. Porque era o cara mais conhecido, porque o cara que está aqui não fez grande burrada. Ele fez alguma coisa para a cidade. Então as pessoas votaram nele. Agora, conhece a proposta do Hélio? Você teve oportunidade de falar tanto quanto da tua proposta? Eu não consegui ver, Hélio, porque não tinha. Não, é uma delícia. 8 segundos. Seu poder de síntese tem que ser... Quanto você teve de verba? 0. É difícil você comparar quase 1 milhão de verba, a segunda colocada 200... Você pega que é o mesmo, a proporção. A gente estava falando do prefeito Mourão aqui, vamos fazer uma aposta no ar aqui, é capaz que o prefeito Mourão consiga ter um aeroporto lá em Praia Grande antes do de Guarujá sair. É bem possível. É certo. Né? O projeto Andaraguá. Aliás, senhores, vocês estão falando de Santos, São Vicente, a gente expandiu um pouco o assunto, mas a nossa cidade, eu acho, a nossa região, ela está com uma vocação que está bem clara, pelo menos para mim, queria saber a opinião de vocês. Nós temos o porto, mas também nós temos o turismo, nós temos a natureza, e que não é explorada, desculpe, com o devido peso que essa região tem para oferecer para o turismo. Nós temos turismo histórico, centro histórico, São Vicente também tem muita coisa, nós temos o turismo ecológico, nós temos o turismo de negócios, que graças a Armênio Mendes, que também é um visionário que construiu, porque senão nós não teríamos. Nós temos o turismo de negócio, trouxemos várias bandeiras de hotéis aqui, a gente sabe por que elas vieram, mas está aqui, quer dizer, a gente não tem uma estrutura montada, um planejamento de turismo diversificado. Nós temos o turismo esportivo, tem o Santos Futebol Clube aqui. Eu sei que o Hélio conhece muito a Holanda,
E eu tive apenas uma vez em Amsterdã, então eu conheço muito pouco, quase nada. Mas eu gosto muito do sistema de planejamento, que eu acho muito parecido com o Santos, por vários aspectos, de Hong Kong. Hong Kong, eu acho realmente assim, fizeram um planejamento de muito longo prazo. Você falou do aeroporto, eles conseguiram construir o aeroporto de Hong Kong é a maior obra do ser humano na Terra até hoje. A maior obra do ser humano na Terra, na história da humanidade, foi o aeroporto de Hong Kong. Porque as construções em cima do mar é um negócio que é realmente inacreditável. Eles conseguiram fazer essas ligações de túneis, de um lado uma margem, a outra de Kowloon até Hong Kong, que seria o centro e o bairro mais antigo, ligação tranquila. E vários, metrô inclusive. E lembre-se que eles têm maremoto lá, eles têm um sistema de tempo muito complicado, eles são no mesmo trópico que a gente está no trópico de Capricórnio, eles estão no trópico de Câncer, ou seja, temperaturas mais ou menos próximas. Eles têm um porto que é referência na Ásia, nós temos um porto que é referência na América do Sul e até nas Américas. Nós temos uma série de coisas parecidas com deles. Eles acabaram com o sistema de lixão e construíram um prédio no centro da cidade, que é feito todo um sistema de lixo. Eles pegaram onde era o antigo lixão e fizeram todo um sistema que utiliza o gás metano que sai de lá para usar em todos os táxis e ônibus. Eles construíram um sistema que realmente... Eu tive a oportunidade de conhecer a prefeitura e os projetos de planejamento deles, que é muito longo prazo. Eles têm o que é para 10 anos, 20 anos, 50 anos e 100 anos. Eles têm a noção de como eles vão estar daqui a 100 anos. Eles têm pelo menos um planejamento para poder passar por tudo isso. E quando você vê o preço que custou um túnel, na época eu até tirei foto disso, um túnel ligando uma margem à outra de Hong Kong, que é a mesma distância mais ou menos Santos-Guarujá, túnel submerso, que eles fazem pré-montado, é o preço do nosso projeto. Quer dizer, que o preço do projeto já tinha saído do túnel. Velho Alite. Um desses túneis aí, ele custou 660 milhões de dólares, ele custou 50 milhões de dólares naquilo que ele foi orçado, ele saiu mais barato. Inacreditável, isso não acontece no Brasil. Você conhece alguma obra que sobrou, que acabou? Sobrou dinheiro. Ela foi orçada em 700 milhões de dólares e custou 660, isso aconteceu lá. E o dinheiro volta Exatamente. Tranquilamente. Lembrando que a nossa obra aqui é de 3 bilhões. Não é verdade? Então, é lamentável que isso aconteça. É lamentável. Eu costumo dizer, e disse isso a campanha toda, que Santos é uma cidade mundial. Eu costumei dizer durante a campanha que Santos está para o Brasil como Barcelona está para a Espanha. Como Los Angeles, que tem Hollywood, que tem um porto. É uma cidade mundial dos Estados Unidos. Como Nova York, que foi o maior porto do mundo durante muito tempo, é importante para os Estados Unidos. Como Rotterdam é uma cidade portuária, é uma cidade mundial da Holanda. Como Antuérpia, na Bélgica, que você conheceu, Guto, comigo. É uma cidade mundial da Bélgica. Como Hamburgo é a cidade mundial da Alemanha. Perfeito. Como Londres, através dos seus terminais do Baixo Tâmisa, Tilbury principalmente, tudo mais, são portos mundiais. Santos é uma cidade mundial que não tem o status de cidade mundial. O Rio de Janeiro é a cidade mundial do Brasil. E não tem a potencialidade do porto. Então toda a cidade portuária, a grande cidade portuária do mundo, Hong Kong, aliás, tem um dos maiores portos do mundo, ela tem um status de qualidade de vida, de modernidade, de investimentos. É uma cidade de vanguarda, né? Em todo o país. Escreva o que eu estou falando, é muito preocupante. Nós estamos perdendo nosso poder político, nosso porto hoje é gerenciado em Brasília e é de políticos. Eu postei outro dia na internet que o poder político do porto de Antuérpia não fica em Bruxelas. E nem o porto de Antuérpia, nem de Rotterdam, de Hamburgo, já que nós estamos falando de portos, eles pertencem a deputados e senadores. Preste atenção, Santos está sendo deixado de lado. Está havendo um grande avanço dos portos do Nordeste em detrimento ao crescimento e os investimentos do Porto de Santos. Até Cuba teve investimento exatamente, altíssimo. 1 bilhão do BNDES para construir o terminal de Mariel, que nós já discutimos aqui. E quando ele ficou pronto, vocês sabem quem está operando o terminal de Mariel? Os americanos. Norte-americanos. Estão ganhando dinheiro com isso. E os nossos trabalhadores que têm know-how, experiência, e que poderiam sim, porque a gente teve aqui o médico de Cuba. Nós poderíamos exportar. Portuários brasileiros de Cuba. Tinha lugar lá, porque eles têm capacidade. Eles têm capacidade de tocar aquele porto. Não, fomos preteridos. Nós colocamos nosso dinheiro e deixamos os outros, para não dizer uma palavra que a gente não feia, né? Nós deixamos os outros para brincar com a noiva. Porque é inacreditável o que aconteceu. No primeiro bimestre, a União levou 1 bilhão das 3 concessões e terminais aqui no Porto de Santos. Não reinvestiu nada, nem o dinheiro da dragagem. Santos está se candidatando a ser Iguape, porque Iguape já foi o maior porto do Brasil. Escoava ouro. Exatamente, no século XVIII. E assim como nasceu, morreu. Cuidado com isso.
Nós precisamos restituir essa autonomia administrativa, porque essa cidade precisa de dinamismo. O Vilela acabou de falar, nós temos coisas aqui decanas já, que deveriam ter sido feitas. O túnel do Marapé era da década de 80. Nem se fala mais do E túnel não do se Marapé. fala mais. E não duvide, Nem se fala mais do túnel do que Marapé. a gente está falando um pouco de China, que já foi assinado um contrato quando o presidente Michel Temer esteve agora na China. Eles vão construir uma linha férrea ligando Mato Grosso, Goiás, que são as produções de grãos. Sim. Isso vai sair num porto lá no Chile ou lá no Peru. Provavelmente vai ser no Peru. Então, nós temos que tomar cuidado que para reverter essa situação e eles inverterem a ordem, porque para eles interessa sair no Pacífico. Lógico, já é meio É caminho óbvio andado. isso. E foge do dar a Panamá, volta. né, Hélio? Foge do Panamá. Foge do Panamá. Então não duvide que amanhã nós vamos perder uma série de coisas aqui em Santos, porque nós temos políticos fracos na nossa região. Eu não estou falando do prefeito, não estou falando de vereadores, estou falando no geral. A nossa Nós representatividade temos em Brasília. pouquíssima representatividade, mesmo no governo do Estado. Nossos deputados estaduais são muito poucos e muito fracos. Nós não vemos nada aqui. Eu não vejo retorno nenhum. Para a importância que a nossa região Em tem para o nada, Estado em e para o nenhuma país. área. O aeroporto né? que a gente está discutindo de aeroporto aqui é algo que não existe. Houve, eu sempre cansei de falar disso, eu tenho fotos do meu avô embarcando O aeroporto tá no pronto, avião né? da Panam, Esse aeroporto. no Guarujá, que pertencia a Santos na época. Eu não sei se na época pertencia a Santos, mas havia o aeroporto, era o aeroporto de Santos, que tinha voos comerciais para o Rio de Janeiro, em vários lugares. Eu Tinha um lembro hidroavião que pousava no eu- canal. Eu lembro ele... Não, a parte de aviação nós fomos muito fortes, até um dos primeiros voos, que tem até essa foto, quem já viu essa foto de um avião do mecânico de Santos Dumont em 1908 ou 9, o Santos Dumont foi em 1916. Então, você imagina, com um avião saindo dali da Ana Costa, e nós tínhamos a aterrissagem de avião na praia, inclusive, de Santos, do Gonzaga. Tinha Praia Grande, Guarujá. Praia também. Grande, então, há bem pouco tempo, né? Nós tivemos a linha Brasil-Sul, uma subsidiária da Varig, que saía, você pegava a barquinha atrás da alfândega, Isso, você exatamente. atravessava até a base aérea, pegava o avião, parava em São José dos Campos e Rio de Janeiro. Tá, eu vou pegar do Panam, tinha Panam. Eu viajei no Bandeirantes 2 vezes. Não, mas era aqueles couvert. Quer dizer, você tinha Couvert. aquele avião que ficava, ele aterrissava já na posição de decolagem, decolagem. né? E realmente já tinha isso. Quer dizer, nós tínhamos trem daqui, que as pessoas podiam pegar o trem ali onde O trem de prata para o Rio de Janeiro. Nós Sim. tínhamos trem para todos os lugares. Litoral sul, litoral norte não. Mas nós tínhamos Para Bauru, que depois você ia para o Mato Grosso, né? Ou seja, nós tivemos já condições muito melhores que hoje. Eu lembro que quando eu fui para o Rio de Janeiro uma vez, a primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro, eu fui de navio e voltei de trem, era o trem de prata. Trem de prata. Quer dizer, havia uma facilidade maior, que perdemos isso, inclusive. Então, para a gente perder, não precisa muita coisa. E a Europa e os Estados Unidos, que a gente tanto usa como exemplo, não abandonaram esses modais, né? Não. Continuam com trens, continuam Sim. com transporte aquaviário entre cidades que possibilitam esse meio de transporte. E nós Nós não aproveitamos nem o nosso maior potencial, que é o hidroviário. A gente não faz a circunnavegação na nossa ilha. Exato. Não. E não poderia ter uma ligação, por exemplo, Praia Grande, uma praia de ligação Itanhaém, Bertioga. Peruíbe, Bertioga, de barco. Bertioga. Você pega um Como catamarã moderno, há né? na Ásia, por exemplo, estamos falando de Hong Kong, você vai para a China continental, você vai para Tonsan, que é uma cidade que eu fiquei na China continental, você sai lá com um avião, é um barco a jato. São 2 turbinas de avião, você não sai do barco. O barco É um overcraft, não é? não é um hovercraft, mas é um barco, como se fosse um catamarã. São duas quilhas, duas bases, um motor de avião atrás e uma velocidade absurda em cima do mar ali que vai e liga vários lugares. Você consegue sair com toda... É uma viagem, tem um bar no barco, é grande o negócio, é bem... Então, gera dinheiro, gera Isso. emprego, né? Gera turismo. Com saídas toda hora, uma coisa natural de você Você ter. vai atrás da alfândega do Porto de Santos até Cubatão em menos de 20 minutos de lancha. Em menos de 20 Em minutos. menos de 20 minutos de lancha. Você vai atrás da alfândega até a ponta da praia em mais ou menos 30 minutos. Eu cheguei a pegar trem, saindo ali do Valongo, eu pegava trem para ir para Cozipa, de trem. Os trabalhadores saindo dali. Quer dizer, havia uma utilização da linha de trem, isso não é tanto tempo, isso foi em 1989.
rápida, né? Porque Rápida, você não tem eficiente, interferência, uma você tem a coisa linha ali que não briga separado da parte de modal. Tem que separar os modais. Porque você não pode achar que vai conseguir melhorar alguma coisa com ônibus. Não, com ou caminhão. E virar as costas para o que já existe, né? Sucatear e só ter olhos para um determinado... Mas você falou de determinada aproveitar atividade. a parte turística. Uma coisa que eu gostei muito de Hong Kong Isso foi que justamente pecamos isso. aqui. Você, quando você vai pegar o avião, você está no centro. São 66 quilômetros de distância daqui para São Paulo exata, do centro de Hong Kong até o aeroporto. Então você despacha as malas, você faz o check-in no centro, no terminal do centro. E aí eles te dão várias opções de turismo para a hora que você vai ter a sua viagem, como é preciso a coisa, tem a hora certa. Tem horário, tem tudo, o trem cumpre exatamente aquele mesmo horário e tudo mais. Então você tem vários passeios, inclusive na Disneylândia de lá, que você pode percorrer o dia. Tem o zoológico, você tem Mirantes, você tem uma série de lugares que você pode ir, que você vai, paga o ingresso, já tem todo o sistema montado. E o que é interessante, quando você chega do avião, por exemplo, você pega esse trem que sai do aeroporto e vai até o centro, nesse centro tem um terminal que te leva de micro-ônibus gratuitamente, já faz parte dessa passagem de trem. Do pacote. Faz parte do pacote, na porta do seu hotel. E vai te buscar na porta do hotel com micro-ônibus para te levar até o embarque. Com tudo com precisão de hora. Então, quer dizer, essas coisas entusiasmam muito o turista. A segurança que você tem, que é enorme. Você tem sentiu, ruas você sente de vontade ouro. de voltar? Claro, Então. fica tranquilo. Você anda a qualquer hora da noite, Essa é da a madrugada. Eu ia 2 e pouco da manhã no centro antigo, porque tem uma feirinha muito interessante lá. E você vai, tem ruas com ouro, vendendo ouro na porta, assim, aquele ouro 99,9. Com... Aliás, falando, tranquilo. nós já vamos encerrar, infelizmente, mas quando fomos a Antuérpia, a gente com a cabeça de brasileiro disseram, olha, você pode comprar diamante na rua. Isso. Né? E eu achando que era pegadinha. Aí realmente você pode comprar, o diamante é verdadeiro e tudo, você pode comprar, desde que é como se fosse uma mercadoria como outra qualquer. Exatamente. E só para fechar essa questão do turismo, o Beto Carreiro World queria fazer um parque ali no Emissário e não saiu, né? Essa é a nossa cidade que nada pode. Elia Litt, muito obrigado. Voltarás mais vezes aqui no meu programa, Guto. por favor. Muito obrigado, Guto. É um prazer estar com o Vilela, sempre muito esclarecido, muito inteligente. Eu queria lembrar que Santos é uma cidade mundial e a gente precisa correr atrás do prejuízo para não ficar os próximos 4 anos discutindo reforma de mureta, reforma de ciclovia. E eu acho que o próximo tema dos próximos 4, 8 anos vai ser a reforma de todas as calçadas. Com certeza. Não que isso não seja importante, mas nós temos desafios muito grandes. Perfeito. Muito obrigado. João Vilela, muito obrigado. Boa noite. Obrigado a todos. Boa noite. TV Com Debate fica por aqui. Muito obrigado a você, telespectador.